E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aí? Estamos de volta com a segunda temporada de lives aqui no último episódio. E dessa vez a live vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais curta, porque a gente está tentando trazer mais dias da semana para abordar mais temas diferentes, porque esse ano a gente sabe que tem muita coisa para vir por aí. Então a ideia é que a gente traga mais frequência aqui para as lives e para a Twitch. Hoje a gente vai falar sobre Creed, não só o Creed 3, mas um pouquinho sobre tudo, fazer um overview de tudo que aconteceu desde lá do Rock até Creed 3, pra gente relembrar um pouquinho, pra você que não viu ainda também ficar um pouco animado pra essa estreia que tá no cinema. E antes da gente começar, eu queria dizer que nosso blog já tá no ar. A gente trabalhou bastante, a primeira versão do blog já tá funcionando, já tá lá online. Então, depois da live, se você quiser curtir um pouquinho dos nossos conteúdos, dá um pulinho lá, porque já tem uns conteúdos bem legais sobre Star Wars, animes, então dá uma varrida lá. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com Daniel Furlan. Para quem tá aqui desde o começo, sabe que a nossa primeira live da primeira temporada também foi com a participação dele. Então eu queria chamar ele para se apresentar novamente para vocês. Tá E aí, valendo, cara. fala, Breno, tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com você, com o seu público e para falar de cinema nunca é demais, né? A gente sempre, você sabe como é, né? A gente trabalha com cinema, mesmo que muitas vezes por amor, mais do que por dinheiro, sabe? Então, assim, acaba o expediente, mas a gente vem falar aqui com muito tesão, muito prazer, porque é sempre bom. Pra quem não me conhece, sou o Dani, né? Daniel Furlan, mas todo mundo me chama de Dani. E sou roteirista, professor de storytelling. Não me considero mais um crítico de cinema, porque eu não produzo tantas críticas igual antigamente, mas já tenho produzido conteúdo sobre filmes e séries na internet há mais de 11 anos, então tô nessa luta já há um tempo. É, mas hoje acaba que meu trampo principal é ser roteirista mesmo. E sempre tô dando uns pitacos por aí, né, na internet sobre filmes e séries, também tentando trazer alguns elementos narrativos aí pra galera, envolvendo filmes que estão sendo muito comentados, séries que estão sendo muito comentadas. E hoje vamos falar sobre um deles, né, Creed 3, a franquia como um todo também, né? Não sou um grande especialista na franquia do Rock, do Creed, mas gosto bastante. Já assisti todos mais de uma vez e recentemente assistimos, né, o último e acho que tem bastante coisa pra comentar. Isso aí, a gente tem bastante coisa para comentar. Agora mesmo o Felipe tá chegando também para agregar um pouquinho mais nesse bate-papo e deu uma Boa. atrasadinha. É, mas vamos lá, cara. Vamos começar com polêmicas. O que você achou do filme, cara? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência Vamos dentro do lá. cinema. Eu acho que igual eu falei, né, eu deixei de ser crítico já tem um tempo, assim, tipo, de vez em quando eu posto uns vídeos falando sobre filmes, mas eu não considero muito crítica, é mais só uma opinião mesmo, assim, porque eu não me Uhum. aprofundo, né, em questões técnicas, mas assim, acho que um dos motivos para eu ter saído é porque eu acho que eu fiquei chato. E a maioria das coisas que eu vejo hoje em dia não me pegam tanto, assim, isso falando mais de cinema, tá? Até que de séries eu tenho tido boas experiências, mas de filmes, principalmente esses filmes, né, que tem sido, assim, blockbusters, né, vamos dizer assim, esses filmes poxa, tem me incomodado, a grande maioria deles, não sei por que nos últimos anos. Então acho que não sei se eu fiquei mais ranzinza ou se eu fiquei mais enjoado, mas enfim. Mas com Creed eu tive uma boa experiência. Eu vi muita gente enaltecendo mais do que deveria o filme, né, na minha opinião, obviamente. Mas ao mesmo tempo eu vi gente também criticando mais do que deveria. Eu acho que ele é um filme que ele manteve o nível da franquia, não acho que ele caiu muito, não acho também que ele elevou o nível de nada, mas eu acho um filme extremamente interessante e super divertido, sabe? Não vi a hora passar, foi uma experiência cinematográfica muito interessante e, enfim, acho que a minha opinião resumida pra começar esse papo foi essa, assim, um filme que me agradou, me trouxe um momento de diversão, porque assim,
ultimamente, além das questões, claro, né? Não sou mais aquele cara enjoado que vai ficar lá falando, ah, mas isso aqui é um problema, aquilo não é um problema, mas assim, eu penso muito no. Como o cinema também ainda é um entretenimento pra mim, eu tento muito pensar no momento de prazer que aquele filme vai me proporcionar. Muitos filmes não têm me proporcionado, mas esse conseguiu, sabe? Apesar de ter alguns probleminhas ali, na minha opinião, eu acho que ele, no geral, conseguiu me entreter de uma forma super eficaz. Legal. No meu caso foi um pouquinho diferente. Por quê? Vamos lá. Eu sou um cara que já falei várias vezes em live aqui que eu tento não criar expectativas no cinema mais. Eu tentei fazer isso por muito tempo, porém com Creed eu não consegui. E aí eu elevei a expectativa. Toda vez que eu lia uma coisa que ele estava se inspirando em anime, que ele estava produzindo, meu hype ia aumentando. E aí, quando eu cheguei no cinema, eu acredito que eu tava esperando uma coisa um pouco diferente do que me foi apresentado. Não em relação à luta em si, porque essa parte eu achei incrível. O Michael B. Jordan foi muito corajoso de ter trazido esses elementos para uma franquia como Creed. Então eu acredito que ele fugiu um pouco da formulazinha, da parte da luta. Mas em relação ao resto, eu tava criando uma expectativa muito grande, porque eu tô muito envolvido no enredo, no roteiro e nos personagens, sabe? E eu acredito que nesse filme ele não conseguiu entregar o que eu tava esperando. Então eu saí um pouco decepcionado em relação a isso. Mas em relação à luta, é um ponto super positivo do filme que de fato me divertiu e me agradou bastante visualmente. Mas o roteiro me pegou um pouco. Eu achei ele um pouco fraco perante os outros filmes, principalmente ao primeiro. Eu acho que ele não foi tão bem trabalhado quanto eu esperava, sabe? Por ser o terceiro filme da franquia, eu achei que ia ter um encerramento, digamos assim, um pouco melhor. E na verdade tivemos de fato uma continuação ali, deixou um pouco de portas abertas para próximos filmes, sabe? Então eu acho que o grande problema foi minha expectativa mesmo com o filme. Mas eu não acho um filme ruim, eu só acho que minha expectativa estava muito alta pro filme que entregaram, sabe? Eu acho que Entendo. faltou um pouco de refino, sabe? Principalmente na parte de edição, eu acho, sabe? Eu sinto assim, a franquia, ela começa de um jeito muito bom, né? Eu acho que o primeiro filme ele é muito acima dos outros dois, tanto do segundo quanto do terceiro. Sim. Eu acho que por eles terem conseguido expandir aquele universo do Rock Balboa sem ter a figura do Rock Balboa como o protagonista, sabe? Eu acho que isso é muito Uhum. importante, porque o que acontece muitas vezes é que eles tentam se desvencilhar de uma forma errada, né, nessas grandes franquias, ou então insistem no protagonista ser aquele cara mais velho e tal, tal, tal. E ali não faria o menor sentido, né? Uhum. Pela idade do Stallone e tudo mais. E o primeiro filme, eu sou louco com o primeiro filme. Eu acho ele sensacional. Acho que é um filme que ele consegue ser muito honesto ali com aquele contexto daquele universo todo, né? Que a gente foi apresentado lá nos anos 70. E eu acho que isso funciona muito bem, mas ele também conseguiu desenvolver um protagonista ali muito interessante, que tem os seus próprios conflitos, tem os seus arcos, tem os seus outros personagens que se envolvem diretamente com ele, e independentemente do Sylvester Stallone, do Rock, né? Uhum. É, então eu acho que ele é um filme que consegue fazer isso muito bem. Eu acho que o segundo ele cai um pouco. Por que que eu acho que o segundo cai até um pouco? Eu acho que ele busca uma rivalidade num contexto, fazendo uma simetria com o contexto de outros filmes da franquia, mas eu não sei se isso funcionou tão bem, porque eu não acho que tem o mesmo apelo. Mas ainda assim, a história que me entregaram, eu achei satisfatória, sabe? Eu acho que o terceiro, ele tenta buscar também referências e simetrias nas histórias do Rock, e eu acho que isso é super válido, beleza? Mas ele peca um pouco, eu acho, na relação do protagonista com o antagonista. Uhum. Não sei se você sentiu um pouco disso, mas eu senti
até que foi um pouco corrido na questão de ritmo do roteiro, sabe? De como essa relação foi construída. E ao mesmo tempo até umas coisas meio confusas, sabe? Tipo, de como eles realmente criaram aquele laço de amizade. E depois de como que, pô, abandonou e não abandonou. Ou foi só o rolê das cartas. Então assim, eu não quero dar muito spoiler, tá? Porque eu não gosto muito de dar spoiler. Às vezes a galera vai estar assistindo e tal. Quer assistir depois. Mas assim... eu sinto que esse filme pecou um pouco nesse desenvolvimento interpessoal de protagonista com antagonista, sabe? Uhum. Porque no segundo filme existe o antagonismo, mas por ter a figura do Rock, esse antagonismo ele é muito focado também na figura dos dois treinadores, sabe? Sim, sim. E nesse não, ele é muito dependente do personagem do Michael B. Jordan e também do antagonista do Damian, né? Sim. Então eu acho que eles poderiam ter desenvolvido um pouco melhor essa questão ali dos dois. Mas no geral, eu acho assim, eu entendo o seu incômodo, eu entendo por quê. Eu acho que ele é um filme que, igual você falou, você foi com muita expectativa. Eu não fui com tanta, porque o segundo, eu já achei ele um pouco abaixo do primeiro, então não Uhum. levou tanto a minha expectativa. Mas eu acho que ele é um filme que ele não te apresenta nada novo do ponto de vista narrativo, né? Sim. A partir do momento que o personagem do Jonathan Majors, ele aparece depois de um tempo, né, na prisão e tal, 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 você já sabe totalmente o que vai acontecer, né? Tipo, o arco ali É tá óbvio, né? muito, muito óbvio. Ele é muito óbvio, né? O que ele quer, o que ele deseja. Ah, ele tá ali. Ele começa todo reprimido, né? Tipo, indo falar com um velho amigo, falando: não preciso de nada, não sei o quê, mas eu quero, gostaria, tinha um sonho. Tipo assim, a gente já manja, né? Que o cara vai. O que vai acontecer com ele, né? Então eu Sim. acho que isso é teve uma obviedade excessiva, eu acho, por parte do roteiro. E até por parte da atuação do Jonathan, que é um bom ator, é um grande ator. Mas eu acho que em alguns momentos do filme ele fica meio caricato, meio clichê demais, sabe? Uhum. Mas eu gosto, não me atrapalhou na experiência, mas é isso. Acho que a questão da expectativa que você tá indo pra ver o filme, né? Acho que isso diz muito. Sim, com certeza. Como a minha expectativa estava muito alta e como o Mike B. Jordan falou que teve muita referência de anime, principalmente de Naruto, então essa relação dos dois, toda hora que eu vi os dois, eu vi essa relação entre Naruto e Sasuke. E a gente tem que lembrar que Naruto e Sasuke são 300, sei lá, 500 episódios para desenvolver essa relação entre os dois. E ali no filme não teve essa conexão, sabe? Eu não senti essa conexão tão verdadeira quanto é lá. Então os propósitos que estavam meio jogados dentro É, do filme, sabe? E aí tiveram outras relações com o Adonis ali, com a família dele, que ficaram um pouco perdidos, sabe? A relação com a família dele em relação à filha, em relação à mãe. Então, esses pontos ficaram como, sabe, só meio que jogados dentro do filme. Eu achei que eles é. não fizeram tanto sentido quanto a relação dos dois. A relação dos dois deveria ser melhor explorada, junto com talvez uma ali, o âmbito familiar dele, entre a Bianca e a menina, sabe? Eu acho que mais a família não precisaria envolver tanto a mãe dele nesse ponto, sabe? E mais pra frente, eu acho válido a gente falar sobre essa relação especificamente, porque eu acho que geraram umas cenas que me incomodaram bastante dentro do filme, sabe? Eu acho que a mãe e a filha, né, que são duas personagens ali muito centrais nas relações dele, eu acho que elas estão ali só pra deixar o personagem mais fragilizado perante o olhar do Sim. público, sabe? Tipo, é recurso clássico de roteiro, né? Tipo, quanto mais vulnerável o personagem tiver, mais a gente vai ter empatia por ele, mais vai se identificar, mais ele vai se superar também depois, vai valorizar aquela jornada de vitória dele ainda mais, sabe? E eu acho que as duas relações também me incomodam um pouco. A filha, por quê? Porque eu acho que eles tentam levar uma carga dramática pelo fato dela ter uma deficiência auditiva, que eu acho que não acontece, porque ela em si não demonstra ter um sofrimento por aquilo que ela enfrenta, sabe?
Eu acho que ela tem ali conflitos que ela é muito bem resolvida com aquilo, com quem ela Sim, sabe? sim. Com quem ela passa. Então eles tentam jogar aquilo ali como algo que, tipo, nossa, tadinho dele, né? Tipo, e eu acho que isso é bem Uhum, problemático, inclusive, sabe? Tadinho dele que tem a filha desse jeito, sendo que ela tá super bem resolvida. Ela tem uma relação boa com os pais, ela tem uma admiração pelo pai. Então, assim, eles tentam usar aquilo ali como algo pra deixar ele mais vulnerável, mas não funciona tanto, né? uhum, A relação com a mãe, eu acho até que funciona nesse ponto, porque você vê que tem segredos ali não revelados, você vê que tem uma relação meio conturbada, mas ao mesmo tempo, é tudo muito. O desenvolvimento disso é muito frágil, né? Tipo, é uma. Ah, ele dá uma pitada aqui, aí tem uma revelaçãozinha ali, aí de repente acontece algo muito sério, sabe? Tipo, com a mãe. Então, assim, uhum. eu acho que também isso é prejudicial. Igual eu disse, não me atrapalhou a experiência, mas é claro, do ponto de vista do desenvolvimento do personagem, das relações que ele mantém, é problemático. É problemático e até também do ponto de vista social do negócio, né? Principalmente com a relação à filha dele. Sim. Apesar dele ter cenas muito fofas com a filha, né? Que, tipo, Uhum, são bem legais de você assistir e tal, mas acho que nessa questão de, tipo, utilizar isso como um fator pra deixá-lo mais vulnerável, mais fragilizado, eu acho que é um tiro no pé, sabe? Eu acho que não tem muito sentido, sendo que eu acho que poderia ter sido só a questão da culpa, sabe? Dele com relação ao antigo amigo. Eu acho que isso já uhum. teria um peso muito grande, não tem essa necessidade, sabe? Sim, concordo exatamente. Foi essa a minha impressão quando eu vi essa abordagem com as outras partes da família, né? Mas o Felipe já chegou, vamos trazer ele para conversa também. Boa. Cara, fala um pouquinho do que você achou do Creed, qual que foi sua experiência no cinema. Ah, eu não sei o que vocês estavam falando antes, não peguei a conversa no meio do caminho, mas, tipo, eu acho que ficou faltando um pouco de levar pro ringue. Eu acho que ficou muito fora do ringue as coisas, sabe? Até a montagem de treinamento foi uma coisa muito rápida, eu acho. Eu senti falta de você ficar lá torcendo até aquele último soco. Dessa vez eu não tava assim, entendeu? Principalmente até porque acho que é o primeiro filme que tem uma resolução pós-luta. Eu acho que é esse do Creed, eu acho. Que eles conversam com o cara que derrotou. Eu acho que é só nesse filme. E eu acho que ficou faltando, assim, alguma coisa mais dentro do ringue, sabe? Apesar da cena de luta tá excelente nesse último aí. Tá muito boa mesmo. É. Me incomodou o Mas... fato do Damian, né? Oi, Felipe, primeiro, né? Que não comentei, perdão. É, eu acho que faltou o Damian ter mais luta, sacou? Porque assim, beleza. É. O protagonista a gente já viu ele lutar um monte de vezes, né? Beleza, ok. Nos dois outros filmes, né? Agora, chegou um antagonista ali que beleza, a gente viu ele lutar meio adolescente, e depois ele lutou com um cara que, beleza, o cara era fodão, ok, mas aí depois, beleza, já ficou milionário lá e foda-se, não luta, tipo, o Aconteceu muito desafio, rápido, né? o desafio é meio que minimizado, né? Porque assim, pô, beleza, o cara ganhou uma luta, vai lutar contra um cara pica. Ou eu nem lembro se ele cita ou se ele lutou mais luta, enfim, mas foda-se. Aqui a gente vê ali, o importante é uma. Ok, ele lutou e aí depois vai lutar contra o cara que ganhava a porra toda, sabe? Tipo, o cara era um monstro. Aí ele vai fazer um preparatório ali, pô, é meio. É sem base, sabe? Por mais que o cara, pô, ele fosse super talentoso, era promissor, mas, pô, ele tá. É isso, ele ficou quantos anos parado ali, fez uma luta e tá zero bala já. Esse esquema aí aconteceu entre o Rock 1 e 2. Foram, tipo, dois filmes pra fazer, né? O underdog ganhar do Sim. campeão e depois o campeão, né? E voltar contra. Tipo, levou dois filmes. Aqui acontece tudo em um só, né? Aí você ainda tem a história dele sendo introduzida e tal. Tipo, caraca, é muita coisa. Esse Realmente filme é acontece muito muito. rápido. Esse filme é muito rushado, sabe? Parece que a gente viu a franquia inteira em um filme só, sabe? Então, eu acho que foi um pouco da edição também, porque pelo que eu percebi, existiram outras lutas que o Damon participou. Só que essas lutas não foram mostradas. Tanto que ele vai Sério? lá, dá Você entendeu isso, Eu né? tive essa impressão porque ele tava com mais cinturões no final É, não é não, do. só é porque ele pega dos outros. Você Quando pega, você ganha, você pega você todos pega os você pega cinturões? tudo que o cara tem. Ah, então eu tive uma Eu acho, eu interpretação. acho, eu acho que é isso, pelo menos.
Aham. Eu não tive essa interpretação. Quando eu vi ele com outros cinturões, eu achei, beleza, ganhou, fez outras lutas e ganhou outras lutas. Tanto que ele tava num lugar melhor, com outras pessoas, sabe? A primeira vez que que ele ganhou a primeira luta, ele tá com a galera lá da prisão, praticamente, né? E depois, quando ele dá entrevista lá pro Ele já tava. jornal, ele já tava num lugar melhor. Então eu senti um time, sabe? Que passou um tempo ali que ele foi ganhando outras lutas e Mas foi de qualquer falando jeito um não pouco ficou mais claro dele. isso, não. O Não, filme não mostrou, ficou tipo, de nada qualquer claro. jeito. Isso aí foi mais uma percepção Pra, minha. pra mim, assim, tipo, na minha memória, o Chris tomou o soco de noite e de manhã ele já tava dando entrevista no jornal lá e desafiando o cara, entendeu? Pra mim foi É, tipo. exatamente. Também tive essa impressão. A impressão que Acontece dá é isso, muito cara. rápido, né? As coisas. Por isso que eu falei que faltou. Na minha crítica, eu falei que faltou um pouquinho de refino na edição mesmo do filme, sabe? Porque essas partes de time eu acho que ficaram um pouco corridas demais, sabe? Não foram bem exploradas e ficou muito aberto do que aconteceu naquele período ali, o que rolou. Porque uma coisa vai acontecendo em sequência da outra, mas você não sabe se passou um período, se passou um tempo, o que aconteceu, e as coisas vão sendo jogadas lá para serem resolvidas no final. E eu acho que ficou um pouco corrido demais isso, sabe? Tanto essa introdução do Damian, né? Ele chega muito rápido, ele acelera muito rápido, ele vai pra ascensão muito rápido, né? E, poxa, era tão na cara que era alguma coisa que tava rolando pra ele lutar que foi tão farsante que deu até vontade de rir. Porque, porra, o cara acabou de sair da cadeia, a gente sabe que... Pô, não tem segurança naquela festa. Um ponto que me incomodou muito foi essa amizade entre o Adonis e o. Como é que ele chama? Acabei de esquecer. O Braga lá. Ó. Não é Braga, não. O Como que ele Drago? chama? O Drago. Essa Ah, relação dos dois. Eu não sei. Eu só sei que me incomodou, sabe? você quer algo mais anime que isso, velho? Que o Não, isso é antagonista muito. virar. Mano. Isso é Isso é Dragon muito Ball puro, pô. anime. Sim, mas isso me incomodou um pouco. E eu acho que a gente pode começar a falar um pouco dessas referências de anime agora, sabe? Existem coisas que funcionam muito no anime, mas eu acho que foge um pouco do live action ali, da realidade, Mas eu sabe? acho que isso é muito por. Assim, boa parte, pelo menos, vai passar despercebido pra geral. Se o cara não tem. Não vê muito anime e tal, ele não vai perceber, não, cara. Vai achar que. Eu mesmo Nem não vai. sou um grande acompanhador, tá? Posso dar até minha percepção, assim. Eu não sou um grande acompanhador de anime. Eu via muito quando eu era criança, adolescente, assim. Mas via os mais famosos, nem nunca terminava também. Mas o que eu vejo, eu senti muito assim. Eu também acho que tem uns traços, uns pontos narrativos que eles conseguiram. Isso aí que vocês comentaram é muito fato, né? Pô, é o Vegeta virando brother ali do Goku pra ganhar de outro Hum, cara, sacou? É, mas eu acho que nas cenas de luta que teve a maior inspiração. Foi uma questão sim, muito sim. mais técnica do que narrativa, sabe? Sim. Aquela movimentação de câmera, as escolhas dos planos. Tudo isso acho que teve muita influência mesmo. Até porque ele é fã, né? Ele assumiu que foi que se inspirou e tal. Mas do ponto de vista narrativo, realmente, eu não sou um grande especialista, mas eu acho que se ele quis ter referência, eu acho que ele não conseguiu botar tanta, não, assim. Acho que teve. Ele fez um filme bem hollywoodiano mesmo e padronizado, sabe? Sim, Uhum. sim. É isso que eu tô comentando. Eu acho que, tipo, se você ligar assim, pô, o cara colocou algumas coisas de anime, se você procurar, você acha, entendeu? Mas se você também assistir sem saber disso, você também não vai perceber. Eu acho que a coisa que realmente mais destaca é igual as cenas de luta, porque tem muita coisa de foca no olho, foca onde ele tá olhando, que ele vai bater e tal. Isso é, tipo, muito anime. Aquela Muito. cena que eles estão lutando lá e some a plateia, ou aparece aquela grade lá e tal. Isso é anime demais, cara. Isso aí eu acho que todo mundo vai até meio que, tipo, isso aí destoa até um pouco do resto do universo do rock, sabe? Isso aí é anime demais. Agora o resto você tem que ir pescando mesmo. Eu acho que assim. Eu não sei até que ponto. Porque, assim, o que me impressionou foi o seguinte: eu não gosto de ler crítica antes de ver filme, tá? É um negócio Uhum. meu. Mas, querendo ou não, um tweet de alguém comentando, ou alguém no stories de Instagram falando, acaba aparecendo. Me impressionou que muitos críticos estavam comentando das influências de anime, mas como se fossem percepções deles, sabe?
por exemplo, eu vi o filme e senti muitas referências de animes ou muitas inspirações. E eu tenho uma dúvida se primeiro, eu acho que isso é mentira, né? Eu acho que eles sabiam da frase. Porque eu, por exemplo, fui fazer uma review no meu perfil, eu já sabia que o Michael B. Jordan tinha falado de referência de anime. Então eu coloco lá referência de anime, mas eu né, expus ali porque o Michael B. Jordan tinha falado. Eu não sei se eu teria tanto essa percepção sem ele verbalizar. Provavelmente, igual o Felipe falou, nas cenas de luta sim, porque eu acho que ficou muito caracterizado, sabe? Mas eu não sei se os críticos teriam essa visão de cara se ele não tivesse falado assim, galera, me inspirei em animes, beleza? E eu acho que não teriam, porque eu acho que o filme é muito padrão Hollywood. A não ser, beleza, nas cenas de luta e tudo mais, sabe? Eu tava, inclusive, comentando isso quando a gente foi fazer um post lá do Instagram, tipo, pegar umas referências de anime. E eu falei com o Breno, olha, Breno, as referências é muito, tipo, depende da pessoa, porque tem muita coisa lá que pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, você vai falar que uma troca de soco lembrou uma cena do Goku e Vegeta. Sim, mas aí isso tem em qualquer anime, entendeu? Tem em qualquer coisa. Tem até em filme mesmo essa mesma dinâmica. É difícil, sabe? Pode ser uma referência anime? Pode, mas também pode não ser. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Mas se você, é igual eu falei, se você tiver com a mente procurando coisa de anime, você vai achar, com certeza. Entendeu? Mas agora, o que não falha também é que logo no início do quarto dele lá tem pôster de Naruto, tem de outros animes lá que eu peguei mais ou menos. Né? Ele realmente ele deixou bem claro ali as influências dele. Né? É isso, eu achei legal, sabe? Ele trazer esses pontos e expor também, sabe? Esse lado, porque se a gente não tivesse, é igual o Felipe falou, se a gente não tivesse com essa cabeça de, ele teve referência, talvez a gente não ia ligar os pontos e talvez eu não ia ter criado tanta expectativa também no filme, sabe? Eu acho que esse é um ponto forte, porque eu gosto muito de anime, sempre cresci vendo anime, então isso também me influencia. Eu acredito que se eu fosse roteirizar, fosse criar um filme, ia ter muita influência da cultura japonesa por conta desse meu gosto, sabe? Mas se eu não verbalizar, igual o Felipe falou, é muito difícil, porque hoje tem muito conteúdo. Não só japonês, né? Tem conteúdo no cinema do mundo inteiro, sabe? Então, se a gente for parar pra pensar, tem referências de outros lugares ali também. Mas com ele verbalizando, cara, minha expectativa foi total, sabe? Total Naruto ali, Naruto vs Sasuke, e era aquilo que eu tava na cabeça, sabe? Eu botei basicamente uma viseira no meu na eu minha também só tava vendo frente. isso, Naruto e Sasuke. Você chegou a comentar do sinal de mão com ele já? Ainda não. Mas acho que a grande questão é assim, eu não tenho problema dele falar as referências dele não, tá? É só porque eu acho que hoje em dia, igual você falou, a gente tem tanto filme, tem tantos animes, tem tantas séries, tem tantos livros, tem tanta HQ, tem tanta videogame, tem tanta coisa, que, cara, de verdade, se você quiser traçar paralelo desse filme com anime, com videogame, com outros filmes, que você consegue traçar com tudo, cara. Porque tem tanto material que é possível você falar, ele se inspirou nisso aqui. Aí você vai achar um paralelo, sabe? Você consegue. E eu acho isso ótimo, você procurar um paralelo. É incrível, é uma coisa. É o famoso nada se cria, né? Tudo se copia. Exato. Então, assim, tá tudo certo, sabe? A questão o meu ponto não é nem que eu acho que ele devia ter falado mesmo, quem que ele se inspirou, como se inspirou, beleza. Acho isso ótimo, as referências e tal. O meu ponto se ele não falasse, será que as críticas iam, porque as críticas estão muito focadas nisso. A galera falou bastante disso, eu não cheguei a ler tanta crítica. As críticas estão muito focadas nisso. Então, assim, eu não acho que o filme é centralizado nisso, sabe? Não acho que seja. Por mais que você possa traçar paralelo, você traça paralelo com Naruto, com Dragon Ball, aí depois você vai buscar no próprio Rock, beleza. Mas eu acho que o filme, ele tem uma fórmula ali que é muito batida de tudo que a gente já tá vendo no cinema hollywoodiano há muito tempo, sabe? Sim. Eu acredito que talvez isso possa ter sido estratégico. Por ser a estreia dele como diretor, ele tentou desfocar um pouquinho do básico ali. Como diretor? Sim. Caraca. E teve personalidade, né, pô? Teve muito. Exatamente. Eu acredito que ele foi muito corajoso, sabe? Em trazer tudo isso, em expor tudo isso e mostrar do jeito que ele construiu as coisas. Eu achei muito legal essa parte, sabe? Mas eu acho que ainda falta um pouco de experiência nele como diretor mesmo, sabe? Pra refinar um pouquinho do roteiro, pra trazer uma história um pouco mais encaixadinha. Tanto que eu dei uma nota bem baixa
no nosso Segue Eu a gostei do Nota. filme. Eu gostei do filme. Mas então, eu saí com a cabeça muito diferente. Depois eu vim lendo coisas, vivendo outras coisas e minha nota subiu um pouquinho. No final a gente pode dar uma nota Tem de que novo, avaliar sabe? também, porque assim, cara, é um filme de um grande estúdio, né? Uhum, Esses grandes estúdios, eles ainda dão muitos pitacos nas coisas. Isso é sim. uma questão que a gente é. Por exemplo, eu não sei, igual você falou, faltou um pouco de trato dele como diretor. Eu tenho dúvidas até que ponto faltou a ele ou foram escolhas de estúdio, sabe, que aconteceram. Uhum, Porque uma coisa é a Apple chegar pro Scorsese e falar assim, olha, você tem autonomia total, eu vou te dar o dinheiro, você faz o filme do jeito que você quiser, igual eles estão fazendo com esse próximo filme dele, beleza. Cara, um estúdio não vai deixar na mão do Michael B. Jordan, num trabalho, né, inicial dele como diretor, uma carreira iniciante dele como diretor, não vai deixar isso por conta dele, assim, sabe? Então eu não sei até que ponto ele fez o filme exatamente do jeito que ele queria fazer. uhum, E, claro, tem muito dele, dá pra ver muita personalidade, especialmente nas cenas de luta, a forma como ele, né, ele criou, mas assim, eu não sei até que ponto na construção narrativa, até porque ele não é o roteirista, se eu não me engano, acho que ele é só o diretor. é só o Eu diretor. acho que ele é co-roteirista, não. Eu vou até dar uma olhada aqui quando a gente tá falando. Mas Não eu sei, lembro posso de ter estar visto o nome falando. dele 2 vezes. Deixa eu dar uma conferida aqui. Mas, enfim, acho que ele como diretor, eu não vejo muito problema no trabalho dele, sabe? As escolhas Uhum. ali. Eu sinto mais um problema de roteiro, como você disse, de montagem, mas a montagem eu tenho quase certeza absoluta que os problemas de montagem são culpas do estúdio, sabe? Eu acho que o Uhum. estúdio vira e fala assim, não, você não vai lançar um filme de 2 horas e 40. Você não vai lançar um filme de 2 horas e 45, de 3 horas. Você não vai lançar um filme de 2 horas e meia. Sabe? É esse tipo de coisa. Porque ali é Nossa, mercado, ali é comercial que eles estão pensando, Uhum. sabe? eu Sim. participei dos bastidores. Eu vi muita discussão disso por causa do Liga da Justiça, Snyder Cut, que fizeram com o David Ayer, então eu tô por dentro que isso aí, tipo. Chega na hora, cara, depois que vai pra edição, o cara não. Já era, acabou. O filme não é dele mais, entendeu? Chega na edição, o filme não é dele mais. É basicamente isso. Hoje em Uhum. dia Muito são difícil. poucos cineastas que têm o controle. Porque assim, né? Minha parte é mais voltada pra cinema. Então, assim, é um negócio que eu gosto muito de ler sobre, estudar. E a verdade é a seguinte: hoje em dia, se a gente tiver aí de 12 a 15 diretores, cineastas que têm autonomia total nos filmes, é muita coisa, tá? E a gente, sei lá, você pode citar alguns, Scorsese, um Spielberg, é, sei lá, pensando em blockbuster, talvez uns irmãos russos tenham uma certa autonomia, mas assim, não são muitos, cara, não são muitos. E a gente não percebe isso porque isso não pode ser muito verbalizado, né? Porque o Michael Aham. B. Jordan não vai chegar na coletiva e falar assim, Falar, né? então, a Warner que tá bancando essa premiere inteira aqui, ó, as merdas do filme é tudo culpa deles. Eles não vão falar isso. Quem teve moral pra falar isso foram as irmãs do Matrix. Elas falaram isso no filme e falaram depois, mas, poxa, elas estão nem aí pra nada, sabe? Então, assim, o Michael B. Jordan, que é um cara que tá começando uma carreira de diretor, ele não tem essa moral e ele não vai falar sobre isso. Então, né, é Se eu não difícil. me engano, o David Ayer falou. O David Ayer reclamou do Esquadrão Suicida dele. Somente depois que saiu do James Gunn, ele reclamou um pouquinho. Então, e ele não vai ganhar o cut dele sendo distribuído, Acabar. provavelmente. Entendeu? Então, assim, ele sofre uma retaliação por conta disso, né? Porque o Sim, Zack sim. Snyder, ele ficava. Ele é um morde-a-sopra, né? Porque ele ficava assim: eu tenho um corte aqui, tá, gente? Mas eu tenho aqui, mas ó, ele não ficava lá falando, mas a Warner é uma merda que não deixou eu lançar esse corte, sacou? Ele não. Ele fomentou que os fãs fizessem que. Exato, pô. Ele criou uma expectativa do tipo assim: olha, gente, tem um tesouro aqui comigo, ó. Vocês só precisam convencer o Warner a lançar, sabe? É um negócio. É inteligente isso. O Zack Snyder é um gênio. Apesar de eu detestar os filmes dele, eu acho ele um gênio de mercado. Mas ele mandou bem nesse ponto, né? Nesse quesito. É. Vocês têm razão, sabe? Isso é muito influência do estúdio, sabe? A não ser que você seja um estúdio ali que tá começando, que seja um estúdio autônomo ali e faça as coisas do jeito que você quer, é complicado, sabe? Você vai olhar muito o mercado, sabe? E isso Já foi o tempo que o diretor, tipo, pegava e fazia a arte dele. Agora é trabalho comum, cara. É igual você trabalhar pra qualquer agência aí, entendeu? Você vai lá, faz seu negócio e os caras entrega do jeito que quiser, entendeu? Distribui do jeito que quiser. É muito difícil, cara. É igual Não, é o muito Daniel raro falou isso. mesmo, tipo, é só os graudão mesmo que tem.
E o que me deixa triste assim, é porque, beleza, você tem o Scorsese, o Spielberg, são caras, beleza, o Tarantino, são caras que eles já têm dinheiro suficiente, status suficiente pra um estúdio não quer, ele vai pra outro e alguém vai comprar em algum momento. Então assim, ele com a autonomia do jeito que ele quiser. Mas é triste você ver que nos blockbusters isso não acontece, sabe? E a gente tem visto cada vez mais isso, a saga só se repetindo, aqueles filmes que tudo parece tudo igual, a maioria é ruim, e a gente vai lá e, pô, os filmes dão bilheteria, mas não entregam, né? E aí por isso que eu valorizo tanto, por exemplo, o trabalho do James Cameron. E olha que eu não gosto da franquia Avatar, tá? Eu detesto a franquia Avatar. Eu acho uma coisa patética a franquia Avatar do ponto de vista narrativo, acho ridículo, mas eu admiro, porque o cara, ele tem autonomia, ele consegue levar gente pro cinema e muita gente. E ele faz o filme do jeito dele, de uma personalidade absurda. Uma personalidade que eu não gosto, mas assim, é incrível o que ele faz. E claro, tecnicamente impecável, gênio. Mas assim, do ponto de vista narrativo, não curto, mas ele tem autonomia pra fazer, sabe? E se não quiserem que ele faça, ele vai mandar a Disney pra casa do caralho e vai fazer documentário de coisa do mar, sabe? Tá nem aí. Só que isso é um cara, é um James Cameron. Existe um James Cameron só. Então não tem outros. Aí você vai ver esses filmes da Marvel, aí você pode pegar o Creed. Cara, quem manda, quem dá a voz, quem dá a palavra final não é o diretor, igual o Felipe falou. Cara, saiu, acabou o último, acabou as gravações, 7 de filmagens, acabou hoje. Filho, amanhã a autonomia dele já foi pro espaço. Por mais que ele sente do lado do diretor e vai cortar o filme do jeito que ele quiser, na hora que isso for pro estúdio, já era. Já era. Eu acho que isso atrapalha muito, sabe? O pensamento dele, sabe? Eles estão com um pensamento... Aí que tá, porque sempre foi assim. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Só tem piorado, pra falar a verdade. Só tem piorado nos últimos tempos. A questão é... Aí a gente pode entrar em várias discussões quanto a isso, né? Tipo, hoje em dia os cineastas são menos qualificados. Não acho que é o caso, não, tá? Acho que eles, inclusive, têm mais acesso a conhecimento do que tinham antigamente os outros cineastas. E eu não acredito tanto nessa parada do, nossa, o cara nasceu um gênio, né? Claro, tem um pouco de dom, mas não é só isso. Mas eu acho que tem muito da forma como existe um monopólio cada vez maior das coisas. E que os grandes estúdios, que também sempre existiram poucos estúdios e tal, mas hoje em dia tá um negócio assustador. Por quê? Porque antigamente você tinha poucos estúdios, mas um filme mais cult ia lá e dava uma bilheteria, o outro também. Hoje em dia, cara, o cinema, mundialmente falando, né, obviamente, o cinema hollywoodiano, ele é refém de uma meia dúzia de franquias que vão bancar os outros projetos paralelos dos estúdios que vão brigar por Oscar. Mas a verdade é que é meia dúzia de franquia que vai levando gente pro cinema, sabe? Então, querendo ou não, o diretor, ele é submisso. Nos anos 70, se o Scorsese quisesse fazer um Taxi Driver, iam comprar porque, pô, o Scorsese, um filme roteiro foda, vai ter uma direção boa, ok. Se o Scorsese, não o próprio Scorsese, mas um diretor chega com um roteiro igualzinho dos anos atuais, não é feito o filme dele. Porque não vai ter bilheteria, sabe? Então, assim, aí ele tem que ir pro streaming e tudo mais, e aí beleza, ele tem mais espaço. Mas é muito complicado você dar essa autonomia pro Michael B. Jordan fazer um filme, às vezes, ele ia fazer um filme 100% de inspiração em anime. Dele, né? Cara, ia ser um nego ia matar ele. Mas aí eu vou ter que discordar de você, Daniel, porque fizeram o Coringa, que é o Taxi Drive moderno. Mas aí que tá. E o Coringa é um filme que eu gosto muito, mas eu tenho um problema muito sério com ele. Que ele poderia ser um filme que não era do Coringa. Só que eles precisam colocar o nome Coringa, porque se não colocasse o nome Coringa, ele não nesse seria ponto feito. aí é verdade. Segundo, não teria bilheteria que teve, entende? Isso é verdade. Isso aí que você falou é verdade. Sem o nome não faz. Sem o nome não faz. Se fosse, imagina só um filme de um maluco entrando naquelas piras dele tudo ali, que fazia coisa de palhaço e do nada matou um apresentador de talk show. Ninguém ia fazer esse filme, primeiro ponto. Primeiro que não ia ter o Joaquin Phoenix, né? Que carrega boa parte do filme. Não ia ter ele, porque ele ia ter dinheiro pra bancar ele. Segundo, que se fizesse o filme sem o nome Coringa, ninguém ia no cinema, né? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. É verdade. É muito complicado. A gente tem muitos filmes que sofrem com isso. A gente vai tá procurando no stream depois de muito tempo que passou no cinema e a gente topa por um filme bom e a gente vai ver só porque tá ali. E às vezes é um filmaço que passou despercebido, que valia um ingresso de cinema, mas a gente não foi porque não tem o nome.
Não tem A gente- um chamariz. ultimamente a gente só tem visto os filmes bons quando sai a lista do Oscar. E olha lá. Aí, as recomendações do Oscar você vai descobrir o filme, porque nem cinema passou a primeira vez. Não, e Vai assim, ver, até nem no o cinema Oscar passou. perdeu Tá a mais sua ou menos também, relevância. né? Perdeu a sua relevância. Porque, por exemplo, o filme que vai ganhar o Oscar domingo, já vou cravar pra você, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Vai ganhar o Oscar, beleza. Ótimo, eu vi essa semana. Muito bom mesmo. Vai ganhar, bom filme. Não é meu favorito, tá? Ele não pega nem top 5 dos meus favoritos do Oscar. Qual que é o pra seu? filme, Qual que é o mas, assim, seu? Eu vou Os assistir Fablemans depois. do Spielberg. Pra Fablemans. mim, os Fablemans é bem melhor que o resto. Mas enfim, a discussão não é essa. Mas depois podemos fazer uma live sobre o Oscar. Mas enfim, a questão é, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, pô, eu não sou tão fã, mas eu gosto do filme. Acho o filme bom. E eu acho ele um filme muito criativo, né? Muito criativo, pô. Até na execução, a edição do filme é maravilhosa e tudo mais. Você pega a bilheteria desse filme, ouso dizer que não deve ter batido 150 milhões de dólares. E é um filme que tem uma pegada de multiverso, que é um negócio que tá super popular, né? É um filme que tem, consegue ter referências a uma caralhada de outras produções, beleza? Ele tem um ritmo legal, ele tem uma história interessante, direção boa, edição boa. Ou seja, é um filme que tem tudo, teria tudo pra fazer muito dinheiro, se você parar pra pensar. Tô nem falando de Oscar, mas dinheiro, muito dinheiro. Ele tem a mídia, né? Tem uma distribuidora, a A24 também tem um poder hoje em dia no mercado. Cara, ele não deve ter feito 200, 150 milhões de dólares. Aí você vai pegar um Homem-Formiga, que é uma merda de filme, um filme horrível, e ele faz 700, 600 milhões de dólares, sabe? Então é muito difícil competir, cara. É muito E fracassa ainda, né? E pra é fracasso. os estúdios é fracasso. Exato. É fracasso. 700 milhões de dólares é um fracasso e 150 milhões de dólares mais um Oscar de melhor filme que vai aí é sucesso pra caralho, sabe? Só que tipo assim, caramba, era pra ser Oscar, 700 milhões de dólares da bilheteria, sucesso. O outro, 150 milhões e esquecível pro resto da vida, fracasso. Aí sim, fracasso. Mas não, sabe? É muito, as coisas estão muito difíceis de ser Desconexas, né? compreendidas, sabe? E o pior ainda é que esse filme saiu no mesmo ano do Doutor Estranho, que se for comparar de multiverso, nossa, é um lixo completo. Exato, exatamente. Não, e assim, e aí você vai pensando também, tipo, pô, como que o espaço pras coisas é diferente, porque o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo chega ali, beleza, é um filme que tem essa expansão de multiverso e tal, mas o Rick and Morty tá fazendo isso há anos e de uma forma muito mais complexa e interessante, sabe, tipo, e não tem esse hype todo, e aí agora o filme ganhou o Oscar, e assim, mas beleza, ganhar o Oscar porque realmente é um filme criativo, tem mérito pra ganhar, mas o meu ponto é o seguinte, como que chega um Creed que tá se baseando ali em coisas até mais, né, querendo ou não, ainda bebe muito da franquia do rock, ele também não vai conseguir ter autonomia, não vai conseguir competir com essas porcarias de Homem-Formiga, não sei o que, sabe? Não dá, velho. Desculpa, eu odeio Homem-Formiga, se alguém gosta do Homem-Formiga, esse último que saiu aí, você tá errado, mas eu te peço desculpa. É porque, tipo assim, eu só fui começar a reparar isso há pouco tempo. Você já deve estar acompanhando isso desde sempre, mas. Porque geralmente, tipo, a gente vai, assiste o filme, pensa no filme, fala do filme, volta pra casa e acabou. Agora, se você parar pra pensar no impacto que os Vingadores vêm tendo na indústria do cinema desde 2012 pra cá, acabou, velho. Foi tipo uma bomba atômica, assim, no mercado, né? Não só do cinema. A Não, Marvel tem um processo aí. Existem umas teses aí falando como que a ascensão de determinadas figuras políticas está muito interligada com a ascensão dos filmes da Marvel, né? Poxa, Depois isso também, pesquisem caraca. essa tese. Caraca. Mas assim, eu acho que tem uma influência muito grande porque é o que faz dinheiro, né? A minha grande ponto é assim, não tem nada contra Vingadores fazer dinheiro, sabe? Tô nem aí, não, o dinheiro não vem pra mim. A questão os Vingadores, eles não podem só eles fazerem dinheiro, sabe? Só eles levam as pessoas ao cinema, isso tem algo errado. E ainda no universo do Brasil, cara, isso é muito subvalorizado, porque as pessoas falam, mas isso você chega no cinema lá, vou sexta-feira, não sei o que tá passando, vou lá ver. Você chega lá, cara, se tem 5 salas no cinema, 2 estão passando o mesmo filme, a outra tá passando um filme da mesma franquia, sabe? Aí você fica assim, cara... É um monopólio, pô. Não tem um filme nacional, e aí as pessoas falam, mas é isso que dá dinheiro. Cara, mentira! Se você pega uns filmes nacionais, Medida Provisória, Tropa de Elite, se você quiser buscar mais atrás, até essas comédias da Globo aí, cara, as pessoas vão ao cinema assistir. Bota, faz fila. Então, assim, existe um problema de distribuição que reflete na qualidade narrativa das coisas. Porque se você não faz aquilo ali, ou se aquilo ali não tá inserido dentro de um certo universo, aquilo ali é um fracasso, ou não é um fracasso, porque o Creed teve uma boa bilheteria, né, pelo que eu tava lendo.
Ele é um filme fracassado, mas ao mesmo tempo, perto de outros filmes, ele é um fracasso, né? Se você considerar, tipo, o número de pessoas assistindo é muito menor, né? Mas um ponto interessante, eles bancou Homem-Formiga, então tá valendo. Não, mas aí até o Cocaine Bear lá desbancou o Homem-Formiga também. Que é um filme que eu quero assistir, que tá bem interessante. Eu não sei se. Acho que não passou aqui ainda não. Acho que Vai, só saiu lá vai fora. começar a passar. E entrando nesse problema de distribuição, aqui em Juiz de Fora mesmo, a gente fica sem ver muitos filmes. Por conta desses blockbusters. Ou tem uma semaninha de exibição, a gente nem percebe que passou, e aí foi. Ou tem o problema de distribuição, porque aqui a gente tem 2 cinemas, tá passando em um, mas não tá passando em outro, e aí você tem que ficar procurando onde que tá passando pra conseguir ver. E porque as pessoas também não vão ao cinema, e não Sim. porque elas não querem ir, mas porque elas não são estimuladas a consumir outras coisas, sabe? Elas nem ficam sabendo, às vezes, que o filme tá em cartaz, porque não existe um marketing, um dinheiro mesmo pra marketing. Cara, a parte mais cara de grandes filmes é o marketing. Não é a produção, não é cachê de ator, é o marketing. É o que eles mais botam dinheiro nos filmes da Marvel, é marketing, é o que mais gasta. Então, assim, é muito doido. Porque, por exemplo, você pega um filme do Spielberg que eu falei, que é o meu favorito do Oscar, que eu gosto mais. Cara, filme lindo, homenagem ao cinema, Spielberg, muito bem contada a história. Aí agora vai ter um especial de Oscar, né, aqui no cinema. Um dia vai passar o filme. Uma sessão. Aí você vai abrir o site lá pra comprar ingresso. Eu já vi o filme, vou ver de novo no cinema. Você vai lá pra comprar ingresso, tem 7, 8 lugares vendidos. Porque as pessoas não ficaram nem sabendo que o filme tá passando. Se ficarem sabendo, não se interessa, porque ele não é um filme que tá inserido numa franquia, que vai te deixar curioso pra ver outra coisa. O Oscar já não tem o mesmo peso de outros anos, ninguém mais vê. Ninguém não, mas assim, poucas pessoas veem filmes hoje porque ele tá no Oscar. Então, assim, é difícil você ter inovação narrativa, você ter ousadia, né? Aí o Michael B. Jordan consegue inserir uma ousadia ali nas cenas de luta, de um ponto de vista visual, mas não vai fugir disso, sabe? Eu tava olhando aqui, enquanto você tava falando, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo fez 107. E os 107, olha isso. 107. E os Fablemans fez 35. 35. O Creed 3 deve ter feito isso num fim de semana, sabe? O Provavelmente. dobro, triplo disso. E sabe o mais louco disso? É que a gente foi na estreia, eu e o Felipe. A minha sessão, eu conto nos dedos, tinha exatamente 5 pessoas. Na minha tinha um pouco mais. Ali devia ter umas 12, 15 pessoas. Num cinema que é gigante, sacou? É muito louco isso, sabe? Sabe? O cinema é gigante, tinha pouquíssimas pessoas e mesmo assim consegue desbancar bons filmes como esse, sabe? E o problema se você fosse na sala ao lado, passando Homem-Formiga, provavelmente tava mais cheio. Tava cheio. Porque ele superou o Homem-Formiga, eu acho que num fim de semana só, mas se você pegar o total, provavelmente o Homem-Formiga fez muito mais dinheiro. Foi só num final de semana de estreia ali, aí tem aquela comparação das estreias dos dois e tal, e aí ele fez mais dinheiro. A gente tá falando negócio de marketing, mas eu acho que tem mais coisa também, cara, porque ir pro cinema hoje em dia é quase como se você fosse num show, digamos assim. Você tem que sair de casa, você tem que ir até o cinema, assistir e tal. É caro. E ultimamente você assiste qualquer coisa na internet. Então tem que ser uma coisa que realmente motiva a pessoa a sair de casa e cada dia mais difícil. Né? Exatamente. Virou evento. Virou evento, virou experiência. Tipo, as pessoas querem ver pra comentar com as outras e tal. Mas assim, a minha questão é, por que não transformar outros filmes em eventos também, né? Tipo, acho que esse é o grande ponto. Por que evento virou só as pré-estreias da Marvel, da DC, do Star Wars? Sabe, não era pra ser assim. Não, isso aí é verdade. Eu também fui no primeiro dia de Creed, porque eu gosto. Falei, pô, vou lá ver, né? Já tô doido pra assistir, curioso pra assistir e tal. Vazia a sala. A sala. E eu tenho percebido isso. É exatamente o que você falou. Se não for um filme com franquia, as coisas não. Parece que não andam, sabe? Eu vi uma galera indo pra Pânico 4, 5, sei lá, qual que é o Pânico agora? É 4, né? Mais 2 pra frente aí, ó. Eu tô no 4 ainda, pra você ter ideia. E eu vi uma galerinha bem boa dentro do cinema, sabe? Mas isso é um mérito da galera do terror. Sim. A galera e da Jenna Ortega também, porque ajudou isso também, ela bombou muito, mas assim, a comunidade de cinéfilos que amam filmes de terror é uma comunidade muito forte e muito unida,
que eles vão, tanto que você pode sempre ver, eu falei isso aí, vai ter 2 salas com o mesmo filme, outro com um filme da Marvel, não sei o quê, uma das salas vai ser um filme de terror, e pode ter sido um filme de terror que eu não sou um grande amante de filme de terror, eu que não conheço tanto, provavelmente nunca vou ter ouvido falar daquele filme, mas ele vai ter mais gente do que na sala do Creed, se bobear, sabe? Com certeza. Ele tem um público Filme fiel. de terror é legal assistir no cinema. Você toma susto mesmo. É isso da experiência, né? Tem uma experiência de você assistir daquilo ali, nossa, o que aconteceu? E aí outra pessoa vai gritar, você vai tomar susto, né? Você toma susto por tabela, né? Porque é legal, é legal. O filme em si não dá aquele susto, né? Exatamente. Mas tem isso mesmo, sabe? Eu vejo muito isso dentro do filme de terror mesmo, que gera um pouco mais de interesse. Tanto que a gente foi ver Megan e a sala de Megan tava bem cheia, cara. E o filme, cara, é verdade. E o filme é aquele jeito, né? É aquele filme, né? Sabe? Não fala mal, não. Não fala mal, não. Mas é o que eu falei do começo da live, sabe? O grande problema de Creed pra mim foi a minha expectativa. É isso que quebrou, sabe? Isso que me quebrou, sabe? Eu coloquei uma expectativa muito grande e o filme não saiu do jeito que eu estava imaginando. Então, uma coisa... Pode falar. Não, porque é muito doido, porque, por exemplo, abri aqui a lista. Tô com a lista na minha frente. Maiores bilheterias de 2023 até o momento. Obviamente, em primeiro lugar, Homem-Formiga, muito na frente. Mas aí, velho, o top 5 tem Titanic. Porque Titanic voltou, velho. Titanic está no top 5 maiores bilheterias dos primeiros 2 meses e meio quase do ano, mano. Você tem noção? Titanic é um filme que foi lançado há 25 anos, cara. 25 anos. No top 20 tem um show do BTS, que é uma banda de K-pop, cara. Nada contra, tá? Antes que os K-popers me cancelem. Mas assim, é um show, cara. Não é filme, sabe? Tipo, é uma maluquice isso, pô. Isso é muito bizarro. É muito maluquice mesmo, sabe? Porque se a gente comparar com outros filmes tão bem produzidos, que tem um carinho tão grande com o cinema em si, e não tem esse marketing, não tem essa bilheteria, não tem nada, sabe? O filme tá lá só por tá. E às vezes passa uma semana. Titanic já passou 300 mil vezes, você estava falando de tudo, todo lugar, todo tempo. Ele passou mais de uma vez no cinema também. Ele teve reexibições depois, sabe? Eu perdi. Não divulga, pô, eu perdi. Está em cartaz. Está em cartaz de novo, sacou? Então, por mais que não gere bilheterias, ainda pelo menos tá lá, sabe? Tá lá no cinema, mas não existe um marketing focado pra esses filmes. É o que eu falo também. Tá lá muito porque a Marvel introduziu esse negócio de multiverso pro grande público. Então, aí a galera vai lá e fala assim, multiverso, eu ouvi falar. E tem nada a ver com o multiverso da Marvel. Tem porra nenhuma a ver. Tem porra nenhuma. A galera vai lá, sabe? Sim. E esse ano a gente ainda tem Aranhaverso também, então, tipo assim... É bom pra caralho também, né? Tem esse ponto, sabe, de comparação. Se a gente for comparar, a gente consegue comparar com Marvel mesmo, sabe? Em relação... Então, uma vez a cada equinócio aí, a gente tem umas coisas que faz escola, tipo o Aranhaverso. Porque o Aranhaverso mudou completamente as animações. De lá pra cá, tá todo mundo copiando aquele estilo lá e fez escola, entendeu? E foi um filme que saiu... sem ninguém dar nada por ele, e de repente todo mundo só falava no Aranhaverso. E, tipo, de vez em quando isso ainda acontece. Tipo os filmes da 24 também, que começaram a cair no gosto popular cresceu. Hoje, igual você falou, a 24 agora já é bem grandinha já na indústria. E o Aranhaverso é maravilhoso, eu adoro. Tá? Acho muito influente, inclusive. O Gato de Botas 2, por exemplo, tem super a vibe do Aranhaverso. As Tartarugas agora que vai sair. Tartarugas, exato. É um filmaço, influente, mas é novamente aquilo. É o nome Homem-Aranha, sabe? Tipo, sim, claro. Se eu fizer um curta-metragem com a máscara do Homem-Aranha que a Sony distribuir, vai dar bilhões de bilheteria, entendeu? A bilheteria vai pelo nome. Querendo ou não. Querendo ou não, precisa dessa influência do nome pra chamar a galera pra ver. Senão não gera... É o que o Felipe falou mesmo, cara. Hoje em dia a gente tá muito cômodo. A gente tem tudo na mão. Não só a gente, essa geração. Eu mesmo vi tudo em todo lugar ao mesmo tempo na Prime. Sim.
Não sei. A gente E tem tendo no muito... cinema e assistir em casa, eu ia assistir em casa. Sinto muito, mas não ia não assistir Eu, no cinema, não. eu sou um caso meio atípico, eu gosto muito de ir ao cinema. Então, assim, eu sempre tento ir no cinema mesmo. Eu sinto muita diferença na experiência, mas assim, Uhum. mas Não eu dá, entendo né? a Eu tenho dificuldade, sabe? preguiça. Eu tenho preguiça. Eu tenho zero É, preguiça. Tipo assim, se você me falar agora, vamos pro cinema, mano, vou. Mas ah, assim, cara. mas eu entendo a sua preguiça. Por quê? É mais barato, é mais prático, sabe? Não tem porquê, tipo, provavelmente você não vai arrumar companhia pra ir pro cinema, porque as pessoas também vão estar com preguiça. Então, assim, Sim. se você não gostar, eu gosto muito de ir ao cinema sozinho, por exemplo. Não tem problema nenhum ir ao cinema sozinho, adoro. Mas tem muita gente que não gosta. Tem gente que nunca foi no cinema sozinho, sabe? Então, assim, é um negócio que exige, te coloca mais dificuldades. Verdade. Mas esse ponto do cinema, eu acho que, voltando a Creed agora, também foi um ponto de eu não conseguir entrar, ter uma imersão muito grande na história do filme. Por Porque quê? nos outros dois. Então, primeiro, o cinema tava muito baixo. A minha O sessão tava. áudio? O áudio tava muito baixo. E eu acho que isso me prejudicou muito. Ah, Porque prejudica. Prejudica. Creed é um filme que tem uma ligação com a trilha sonora e com a música muito grande. Você vê isso desde lá do primeiro filme, que já vem tratando esses temas de surdez e vem trabalhando a música muito bem. Tanto o primeiro quanto o segundo. O terceiro Mas esse também não teve trabalha bem. tanto. Esse não teve tanto trilha sonora original, não. Exato. É, E foi esses dois pontos, sabe? A trilha sonora não me ganhou e não me colocou num ápice pra chegar na luta final, como aconteceu nos outros dois filmes. E a sessão tava muito baixa, então toda vez que entrava uma prejudica. música prejudicou muito a minha experiência, então talvez minha nota tenha sido tão baixa também no filme por conta desse problema técnico, sabe? Ah, em E- casa você não passaria por isso, viu? É mais um impedimento. Exatamente, e esse é um ponto, que em casa eu meto o volume no máximo da minha televisão ou do home theater e consigo ter um som controlado que eu não consigo ter no cinema, sabe? E você foi ver dublado ainda, né? Isso Mas pessoalmente me atrapalha. Mas a aí surtou, dublagem em aí si, surtou, aí a surtou. dublagem em não- si não me incomoda, sacou? O problema foi o volume em si, sabe? Porque Eu não consigo ver filme dublado mais. Pra mim, acabou. Esse mundo pra mim foi embora. o lance é que, tipo assim, se tivesse num volume ideal, se tivesse mais alto mesmo, talvez eu entraria mais no clima pro ápice Mas, final da luta entre mas os dois, voltando sabe? de Creed, agora que você tocou nesse ponto, tem um negócio do ápice de luta que, tipo, me incomodou bastante. Tem uma cena, acho que é no segundo filme, que no meio da luta ele cai lá, assim, acho que você toma um soco na costela, acho que a costela dele quebra. Quebra. Aí ele vai lá pro chão, assim, ele começa a socar o chão, e levanta. Aquele momento é muito foda. E nesse filme a gente tem esse momento do treinamento. Não lá dentro, entendeu? Lá até tem uma cena dessa na luta, mas não é tão impactante quanto no treinamento. Que no treinamento ele cai pro chão, aí tem aqueles flashbacks dos filmes passados, e na hora da luta não tem. Eu Pô, a achei luta isso foi muito estranho. facinha. Oi? A luta foi facinha pra ele, pô. Se você parar pra analisar. Sim, É, sabe? eu achei muito estranho, eu acho que faltou um lance desse dentro da luta e teve antes, teve no treinamento. Acho que no treinamento teve mais coisa assim de flashback, de impacto que durante a própria luta, entendeu? Eu entendo esse ponto, mas eu acho Isso que me incomodou muito, eu vou te ser sincero, isso me incomodou muito. eu acho que ele tentou trabalhar só a rixa entre os dois ali, resolver o problema entre os dois, sabe? 5 minutos sem perder a amizade ali. Foi o lance, Mas, vamos resolver tudo na porrada, sabe? Vamos resolver nossos problemas na porrada. Foi assim que eu interpretei. Só que no treinamento tem muitos flashbacks que mostra a jornada do Creed até chegar aquele momento, sabe? Que talvez não cabia naquele momento porque a gente tá construindo e já conhece o personagem, sabe? A gente já sabe por tudo que ele passou. E isso faltou na luta, porque ficou uma resolução falha, sabe? pois é, ó, na cena de treinamento, a gente teve esse lance dele cair no chão e levantar, que eu acho que tinha que ser feito durante o ringue. A gente teve uma cena, uma montagem mostrando de todas as. Como é que faz? Uns casos, as fraturas que ele já teve, né, na carreira dele. Que talvez pudesse ser uma coisa que também pudesse ser falada durante o. Se fosse um anime, seria falado durante a luta, sabe? Já que tem influência aí. A gente teve ele com o Drago no ringue ali que
Eu acho que talvez tenha sido o momento mais impactante. Tipo, isso foi tudo na montagem de treinamento, que geralmente é a parte só que você ouve a musiquinha lá e tal. E teve muita coisa nessa parte. E eu acho que dentro da luta focou nos dois ali e tal. E não teve tanta luta. Tanto que acho que a luta vai no round 2. Aí tem aquelas montagens da plateia sumir. Depois da grade. Quando você vê, já tá no último round da luta. Quando volta, já tá no último round. Aí ficou aquela. A luta em si foi mais tipo uma conversa entre os dois, como se os dois estivessem ali se entendendo. E eu acho que num filme focado de luta, eu acho que você tem que ter pelo menos a luta final, tem que ser Um ápice resolvida ali, maior, né? tem que ser resolvida ali durante o ringue, entendeu? Eu acho que esse filme tirou a resolução é feita totalmente fora do ringue. E isso pra mim me machuca um pouco, porque, pelo menos ao meu ver, né, desde do Rock 1, pra mim, tudo é resolvido dentro do ringue. Dentro do ringue, no último soco lá. Né? Pra mim, a ideia dos filmes do Rockverse aí tem que ser isso. Eu acho que esse filme trocou um pouco e eu acho que. Eu não sei se isso é ruim, mas foi o que acabou com o filme pra mim. Eu tava esperando uma coisa, cheguei lá e não encontrei nada daquilo que eu tava querendo. Eu Aí meio gostei mais que. das outras duas lutas do que a da luta final. Por mais que tenha esses elementos muito legais inseridos dentro da luta, e eu gostei bastante, porque, porra, a gente jogava o VR do Creed, Creed né? de VR, cara, e na hora que sumiu a plateia, eu me senti quando a gente tomava porrada, caía no chão e tinha que sair correndo pra dentro do ringue, sabe? Isso eu achei muito legal, mas não me ganhou por conta dessa construção da jornada, sabe? Porque a gente tem em todos os filmes, a gente tem um momento do treinamento. E esse momento do treinamento, a música é muito influente pra colocar a gente num ápice, sabe? Numa euforia tão grande de chegar na luta e a gente tá eufórico com ela, sabe? Tá querendo dar porrada, literalmente, sacou? E eu não senti isso nesse filme. Por Não, mais eu que não senti, tivesse não. tido esse treinamento, que as coisas tivessem sido aconteceram, sabe? Mas eu não senti essa pegada de, 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 de imersão mesmo, sabe? De Pra mim trazer as essa coisas, emoção todas as pra coisas se gente. resolveram fora do ringue, tipo, o treinamento foi a parte que ele, tipo, decidiu encarar o Damian, né, o passado dele, e a resolução foi fora do ringue, quando ele vai lá e conversa com ele. Eu acho que, tipo, o ápice não foi no ringue, foi tudo fora do ringue, e isso pra mim meio que estragou a parada. Pra mim, pelo menos. Uhum. Alguém Eu, sentiu falta do Stallone? tem esse ponto, né? Eu acho que ele é um gancho muito importante, principalmente em relação ao sentimento que a gente tem. Ele pega uma nostalgia muito grande, só dele estar ali, eu acho que já é gratificante, mas eu não senti tanta falta dele nesse filme, porque eu acho que eu não entrei, sabe? Eu não me joguei de cabeça pro Eu acho que ele sentimento. não faz falta no geral, no contexto geral. Eu acho que dá pra ver, realmente dá pra ver o filme sem ele. Aí, é tipo assim, a influência dele no filme não faz tanta falta pra narrativa. Mas é estranho não ter o personagem em algum momento ali, entendeu? Nem que seja ali na plateia torcendo, é meio estranho tipo, o personagem desaparecer. Ele não Mas morreu, né? Ele é, existe é, ainda. é, é. E tipo Mas assim, Eu tirando isso, acho eu acho que ruim não não faz, ter. acho que não faz falta. Eu senti isso, falta de não ter uma explicação. Tipo, Então, isso, por entendeu? quê? Tipo, Mas ele ele não dentro, precisava aparecer. o personagem do Rock dentro da narrativa ali, acho que não influencia em nada, porque a história é inteira do É. Creed. Isso aí Mas não podia realmente falar não. assim, pô, o Rock que tá lá nas Maldivas, sei lá, foda-se. Podia ter Alguma uma. coisa tinha que acontecer, né? ele Tipo, não é nem citado. O nome dele não é nem citado dentro do filme, é sabe? Não, é citado assim, uma vez. é citado sim, Uma uma Ele é vez. vez. É citado citado uma uma vez. vez. Porque Eu, eu só lembro dele, do Creed, do Adonis, mencionar as frases dele, mas não lembro dele citar não, ele. acho que alguém falou. Eu não lembro quem, não, mas acho que fala o nome dele, sim. Fala, Ele é Agora, mas citado. não no contexto, tipo, é no contexto de, uma vez o Rock, sei lá, fez isso com o Creed, tipo, sei lá, uma parada assim, sabe? Ah, lembrei. Foi por conta do Apollo. O Apollo que deu a oportunidade pro Rock, assim como o Damian chegou como ninguém. É acho só que foi pra isso mesmo. repetir isso. Foi isso Isso. mesmo. Foi isso mesmo que rolou. Agora, eu fiquei sabendo aí que foi uma treta lá de bastidores, né? Que o Rock não quis participar. Tipo assim, Quase. parece que publicamente ele falou que o Creed ia pra um lugar muito sombrio, que normalmente não tinha nos filmes dele, mas parece que a verdade real lá é que tem algum dos produtores lá que ele não vai muito com a cara e ele falou que enquanto esse cara estiver lá, ele não volta. Foi um negócio desse aí que eu fiquei sabendo. Não sei se é 100% verdade.
Eu acho que o problema é que falaram muito que foi treta com o Michael B. Jordan, mas é mentira, né? Dizem que é mentira. Não, eu acho que foi com alguém lá Com o de. Algum produtor. produtor lá de dentro lá. Exato. Mas deu uma merda mesmo. Ah, E, tanto que ele sumiu do filme, né? Porque, tipo, se fosse uma coisa dele, não quero participar muito, às vezes ele parecia, tipo, ligando, não vou poder ir porque eu tô aqui, não sei o que lá e tal, mas nem isso, né? Tipo, sumiu. Não tem uma foto, não tem nenhuma foto dele no filme. Tá, porra, mano. não tem nada dele. Só tem um nome no final. No nome tem. Aparece o nominho dele lá no final. Mas fora isso, mais nada. Um ponto que eu acho que a gente encaminhando para os finalmente, que eu curti bastante, o lance de não estar dentro do ringue não me incomodou tanto, sabe? As resoluções igual incomodou o Felipe. Eu achei bem corajoso, porque fugiu um pouco da franquia do Rock, sabe? Pra não ser mais do mesmo. Senão a gente ia ver basicamente o que a gente viu no primeiro filme e no segundo. E eu acho que ele tentou e conseguiu sair um pouco dessa vertente, sabe? De resolver tudo no ringue, de tudo tem que ser na porrada. Esse Mas eu acho que ponto. faz Esse parte do, ponto. do estilo da parada, né? Mas tem as lutas, sabe? O fato de ter as lutas eu acho que já supre essa necessidade de resolver na porrada. É isso que eu quero dizer, sabe? Acho que ele colocar um a mais contextualiza um pouco melhor a resolução das lutas e como aquilo foi resolvido, sabe? Os caras eram amigos, eram basicamente irmãos desde pequeno. O cara vacilou, abandonou o amigo dele e tal. E a resolução não ia ser na porrada, sabe? Não ia acontecer na porrada, teria que ser numa conversa. Como deveria ter sido desde o começo, basicamente. Mas como os dois são homens, tudo tem que resolver na porrada, porque não consegue conversar. Mas a graça tá tudo aí, entendeu? A gente, ao invés de ter os dois caras sentados conversando, a gente se resolve no ringue. A, Mas a, não graça, a graça do filme é isso aí, entendeu? Mas o lance é que, tipo assim, não resolveu. A gente vê um Damian muito mais foda lutando contra outras pessoas do que contra o Adonis. O Adonis é tão foda assim que não consegue, tipo assim, consegue superar ele tanto, sabe? O cara tava na cadeia, usou de golpe sujo pra conseguir a luta com ele, e na luta dele ele não vai usar esses artifícios só porque tá lutando contra o Adonis? É isso que é foda, sabe? E aí eles tiraram isso de dentro da luta também, sabe? E não trouxeram esse lado do resolver, entendeu? Não trouxeram esse ponto que era primordial do cara, sabe? O cara tava na cadeia, o cara tá com sangue no olho, o cara treinou basicamente 18 anos com peso de cimento pra estar naquele shape e chegar naquele nível, pra na hora da luta contra o Creed, ele não usar nada. Ele não usou nada do que ele tinha, sabe? Parece que ele foi muito fácil, uma superação muito fácil. Aí eu vou ter que discordar um pouco de você. Eu acho que ele chegou a usar alguns golpes sujos, principalmente no começo, mas lembra que a gente não viu essa luta. A gente viu, tipo, o início e o final dela. A gente não viu Mas mesmo 90% assim, da luta, a gente não viu. eles podiam ter trazido isso pro começo, sabe? Ele não usa isso no começo. Eu acho Ele que tem não. um golpe sujo no começo, cara. Eu acho que tem pelo menos um golpe sujo no começo. Mas olha o tanto que ele usa contra o outro, sabe? E desde o começo, é esse o ponto, sabe? Poderia ter todo o lado filosófico dos dois se enfrentando ali, porque aquilo pra mim foi uma resolução dos problemas, sabe? Ele isolou todo mundo e resolveu aquilo ali dentro do ringue, só que foi mal executado em relação a esses pontos, sabe? Da luta mesmo, trazer mais agressividade pra esse conflito, entendeu? Aí eu não curti tanto esse ponto, sabe? Mas resolver fora do ringue, ter a conversa, eu achei importante por conta do contexto dos dois. Eu não sei, eu acho que no fora do ringue nem me incomodou muito. Acho que o que me incomodou foi que faltou realmente ali dentro do ringue, aquela cena. Mesmo a luta final eu não achei tão emocionante igual os outros. Igual as outras lutas que eu tinha achado, né? Uhum. Nos outros filmes. Porque ela não é uma luta, né? Ela é uma É, encenação. É uma basicamente. encenação, porra. É basicamente um teatro ali que a gente não vê acontecer. Eu acho que isso pesou mais. Porque, tipo, o resto do filme, a parte de drama do filme, dos outros personagens, eu acho que nada me incomodou ali fora disso, não. Acho que pra mim tava tudo bem ok mesmo.
Isso a gente tinha conversado no começo, isso me incomodou bastante, esses outros pontos da família dele, sabe? Você Isso me acha? Eu acho que incomodou. foi, tipo, natural, eu acho. Eu acho que é meio natural. As coisas aconteceram muito fáceis, sabe? E não tiveram o peso que deveria ter tido. Principalmente o que aconteceu com a mãe dele, sabe? Aquilo pra mim foi de um desperdício muito grande. Porque acontecendo aquilo ou não, a resolução pra mim ia ser a mesma. Dentro do contexto do filme ali. E eu acho que isso pecou, sabe? Essa relação e esse peso emocional que eu não tive. Eu não tive empatia nenhuma com nenhum dos dois ali pra... Não tava torcendo pra ninguém. Se o Creed perdesse, pra mim, Entendi o que você beleza. quis dizer. Beleza. Tá tranquilo, cara. Você só não conseguiu resolver o problema. A resolução é falha. A resolução é fraca, sabe? No contexto geral. Mas conta pra gente aí, cara, já pra gente ir finalizando, como é que você tá a sua expectativa? Você acha que tem esse Creed foi o último? Você acha que vai ter Não, vai ter um vai 4. ter um 4 aí com a filha dele? Como é que você acha que vai ser esse futuro da franquia? Eu acho que vai. Acho que é uma franquia que dá dinheiro, então eles não vão abrir mão, né? Não sei quando, não sei como, mas vai ter mais filme. Eu ouvi falar que parece que eles querem fazer um anime, né, de Creed Sim. também. É mesmo? Tem Rolou coisa isso aí? Saiu disso, essa notícia hoje. Caraca, não vi. Então, acho que eles vão ter mais uma franquia aí pra ganharem muito dinheiro. Mas enfim, pra mim, se mantiver o nível aí desse filme, pra mim tá ok, tá aceitável, sabe? Eu acho o primeiro bem melhor, mas eu acho que o 2 e o 3 também não são desprezíveis desse jeito, não. Sim, sim. Eu acredito que o 3, pra mim, foi o mais fraco da franquia. Apesar de ter trago coisas novas, eu achei ele muito fraco porque ele não me pegou. E aí, na ordem, pra mim ficou igual o lançamento. Uhum. Sabe? O primeiro é o melhor e daí depois a gente vê os outros dois, sabe? Mas eu acredito que ainda tem fôlego, sabe? A Ah, gente tem personagens muito bons que ainda conseguem ser bem trabalhados. A gente tem a filha dele que já mostrou esse interesse pelo boxe, então a gente consegue trazer alguma coisa ali, o Next Generator, já que a gente tá falando de Naruto, sabe? Talvez seja interessante. Eu acho que tem muitos personagens bons dentro da franquia que conseguem ser aproveitados. E se eles conseguiram fazer isso em Creed, eu acho fácil. Eles estão num caminho pra trazer novos personagens e criar uma nova história dentro do universo, sabe? Com o anime em si, eu já sei que eu não vou gerar expectativas até pra mim não me frustrar, mas eu acredito que se rolar, eu vou gostar mais do que do Creed 3, pra falar a vai ser verdade. Netflix, né? Isso aí tem que ser Amazon, pô. Netflix aí. É Ah, Amazon, mas. é melhor, pô. É melhor, É, é Amazon. um pouquinho melhor. Não, é Vamos ver. melhor, pô. Se a gente É, comparar os animes da Netflix com os animes da Amazon, porra. a gente tem que pegar um dia aqui pra chamar o Daniel só pra falar dos filmes da Netflix. Tudo top qualidade. Porra, me chama pra falar de coisa boa. Os filmes da Netflix é aquela assim, pô, o roteiro parece interessante. Tem dinheiro? Vá, vamos fazer, foda-se. Aí depois faz o quê? Aumenta a assinatura, porque... Porque a gente tava falando negócio de cinema, mas isso é, tipo, é totalmente meio que fora de cinema, né? Digamos assim, porque é stream. E é uma bagunça só, a Netflix faz o que quer e tá nem aí também. Não, a qualidade da Netflix foi quantidade e qualidade, né? É inversamente proporcional. O catálogo da Netflix é gigantesco, mas se você vê a quantidade de porcaria que tem, é gigantesca também, sabe? Eles fizeram quantidade. E isso aí eles fizeram muito bem. Porque você entra na Netflix hoje e você olha os filmes que estão lá, a maioria é ruim, nenhum gera um interesse tão grande. Se você não vê uma pessoa indicando, é muito difícil você dar play na parada, sabe? E eles ganham só pela quantidade. É o streamer que tem mais conteúdo, sabe? Antigamente Ponto. estreava um filme da Netflix, o pessoal falava bastante. Hoje em dia você vai olhar lá e, ó, saiu isso aqui, você nem sabe. O negócio tá lá uma semana e ninguém falou nada do filme. Você olha o top 10 e você chora, porque você vê uns filmes que você fica assim, meu Deus, o que é isso? O que tá aqui? Por que tá aqui? A gente tava falando da A24 e eu fui ver esse final de semana Morte, Morte, Morte. E... O que é isso? Isso é da Netflix? Isso eu não conheço, não. Não é Netflix.
É os filmes de terror, pô, da A24. Não conheço, deixa eu ver. Eu vi no TikTok uma recomendação, Ah, obviamente. E eu falei, eu não, né? A Luísa viu isso e falou, pô, vamos assistir? E ela não gosta de terror. E ela falou, não é terror, né? Obviamente é um suspensezinho ali. Mas me interessou e me surpreendeu, sabe? E esses filmes que eu acredito que deveria ter mais visibilidade, até mesmo nos streams, sabe? Porque já tá lá dentro, sabe? E não tem uma divulgação tão grande quanto uns filmes bostinha que tá ali no Mas catálogo só pra fazer volume. terror é difícil, né? É difícil, mas, né? Merecia um pouco mais, sabe? Esses filmes surpreendem. E esse filme me surpreendeu. Apesar de eu já ter esperado o que ia acontecer ali. Já tinha previsto a burrice do menino, mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Agora as lives estão mais contidas no horário pra gente tentar trazer mais frequência aqui. Tentar abordar outros temas também, mais filmes, porque a gente tem muita coisa acontecendo. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença, Daniel. É muito bom trocar uma ideia com você, conversar sobre cinema com você, é muito interessante. Então, o convite está sempre feito para próximos episódios. A ideia é que a gente volte pelo menos uma vez por semana, mas tentando adicionar outros dias aí para abordar outras coisas, porque a gente tem muita coisa simultânea acontecendo. Tem The Mandalorian, tem o final de The Last of Us que a gente vai falar na semana que vem, então fica ligado porque vem muita coisa por aí. Queria agradecer e deixar um minutinho para você conversar com a galera, falar suas redes sociais, onde a galera consegue te achar para continuar essa conversa, não só sobre Creed, mas também sobre cinema e outras coisas. Obrigado, gente, pelo convite. Até a próxima. Quem quiser me seguir no Instagram é @_Daniel Furlan. No TikTok é @Daniel.Furlan. Tô lá sempre falando sobre filmes e séries, mais focado em roteiro, né? Então tá lá. Me segue dessas duas aí, vocês estão bem servidos. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Vou sair que eu tenho outros compromissos aqui, mas foi um prazer, tá bom? Muito obrigado. Show de bola. Tamo Valeu, junto. cara, Obrigadão, valeu. gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem com mais um episódio pra vocês, falando sobre The Last of Us, né? Último episódio domingo, então não tem como a gente não falar semana que vem, né? Tamo junto, galera. Brigadão e até a próxima. Valeu.